Olá, meu nome é Wagner Quintão, sou professor de matemática. Este vídeo é sobre números negativos. Caso você não tenha assistido os vídeos anteriores, é importante que você veja os números negativos parte 1 e parte 2, para que você consiga entender melhor esse vídeo que eu vou falar sobre adição e subtração de números inteiros. Ok? Então vai envolver números positivos, números negativos e o zero, que é um número neutro. Antes de começar, primeiro a gente tem que relembrar algumas coisas dos outros vídeos. A primeira delas é a reta numérica. A gente necessita da reta numérica para que a gente consiga fazer as operações, né? Para que a gente entenda a lógica por trás daquela operação e não simplesmente execute de forma mecânica e automática. Então, beleza. Então, na reta numérica nós temos o zero, certo? O sentido positivo, o sentido negativo, beleza? Os números positivos fazem parte do conjunto dos números naturais, que são os números normais, né? E o zero também, que são os números normais, os números convencionais que nós estamos acostumados. E além deles, agora nós temos os números opostos a eles, que são os números negativos, né? Que a gente representa com esse menuzinho na frente do número. Ok. Por que eu estou falando isso dessa forma? A gente vai precisar do conceito de oposto ou simétrico. Por exemplo, quando eu falo o oposto de menos 3, vai ser mais 3, como eu disse no vídeo anterior. O oposto de menos 7 vai ser mais 7. O oposto de mais 8 vai ser menos 8. Como que eu represento o oposto? Sempre que a gente vai representar o oposto de um número, a gente coloca menos dentro do parênteses o número que eu quero o oposto dele. Por exemplo, eu quero o oposto de menos 5, então vai ser menos, dentro do parênteses, menos 5, certo? Então esse outro menos que aparece aqui, ele está representando o quê? O oposto desse número. Então o oposto de menos 5 vai ser mais 5. Outro exemplo, o oposto de menos 7, então vai ser menos, dentro do parênteses, menos 7. Então, o oposto de menos 7, quanto que é? Mais 7. Beleza? Então, essa é uma forma de representar o oposto. Então, esse símbolo negativo aqui, neste caso, está representando o oposto daquele número. Isso é importante para a gente executar adição e subtração aí de números inteiros. Primeiro conceito que a gente precisa saber de oposto e simétrico. Caso você tenha dúvidas sobre isso, eu indico vocês voltarem aos vídeos anteriores e dar uma olhadinha para que vocês entendam melhor isso, ok? Então, primeiro vamos ver adição de números inteiros, como que funciona. Por exemplo, eu tenho menos 3 mais 5. Como que isso vai funcionar? Imagina lá a reta numérica. Menos 3. Menos 3, você começa parte do zero, menos 3 está no sentido negativo. Vamos supor que para trás é negativo e para frente é positivo. Então, menos 3 está no sentido negativo, certo? Vai ser no próprio menos 3, porque eu comecei no zero, aqui parte do zero. Então, menos 3 no sentido negativo, mais 5. Mais 5 é para frente, né? No sentido positivo. Então, vai parar onde? No 2. Por quê? São sinais contrários, são sinais diferentes. Sempre que os sinais são diferentes na adição de números inteiros, o que vai acontecer? Eu vou tirar a diferença dos números. Então, qual que é a diferença de 5 e de 3? Vai ser 2. Mas vai ser 2 positivo ou negativo? Aí depende de qual que tem o maior módulo, ou seja, qual que tem a maior distância. No caso, o 5 sendo positivo, então nós temos a maior distância no sentido positivo, ou seja, o resultado vai ser positivo. Vou dar mais alguns exemplos para que vocês entendam de diferenças. Vamos lá, eu tenho menos 10 mais 2. Então, eu tenho menos 10 mais 2, beleza? Então, uma adição de menos 10 com mais 2, ok. Como que eu faço? Primeiro, menos 10 vai para onde? Vai para o sentido na reta numérica negativo, ok? E aí eu vou agora caminhar no sentido positivo 2 unidades. Eu vou continuar no negativo? Sim, vou continuar no negativo. E a diferença de 10 e de 2 vai ser quanto? 8. Mas aí vai ser 8 negativos. Então vai ser o quê? Menos 8. Beleza? Então, olha, sempre que o sinal na adição de números
inteiros, sempre que o sinal for diferente, a gente vai tirar a diferença e conservar o sinal daquele número que tem o maior módulo. Como eu coloquei menos 10 e mais 2, qual que é o módulo de menos 10? 10. Qual que é o módulo de mais 2? 2. Qual que é maior? O 10. Então, vou usar o sinal negativo no resultado e tirar a diferença. Obviamente, o menos 10 é menor do que 2. Não podemos esquecer disso. Menos 10 é menor do que 2. Mas o módulo de menos 10 é maior do que o módulo de 2. Beleza? Lembre-se sempre que módulo, o que é módulo? É a distância. E distância não tem distância negativa. Na nossa geometria não existe essa distância negativa. Ok? Agora eu vou falar sobre subtração de números inteiros. Como que funciona? Vamos supor, eu tenho mais 2 menos 5, certo? Beleza, eu tenho mais 2 menos 5. Esse menos, vocês lembram lá no início que eu falei que representa o oposto do número? Então, o oposto de menos 5 vai ser quanto? Mais 5. Então, vai ser 2 mais 5. Estão na mesma direção, não é? Sempre que os números, numa adição ou subtração de números inteiros, os números estão com o mesmo sinal, o que eu vou ter que fazer? Eu vou juntá-los, certo? Então vai dar mais 7, beleza? Então observe uma coisa, quando a gente ia lá na adição, o que aconteceu? A gente já fez a operação direta. Na subtração, aí eu tenho que considerar o oposto daquele número. Beleza? Ou seja, na adição não se altera o sinal daquele número, você não pega o oposto daquele número. Já na subtração, você pega o oposto do número. Eu vou pegar exemplos de subtrações e adições para que vocês compreendam de forma melhor. Alguns exemplos para que vocês entendam isso melhor. Eu vou ter aqui menos 1 mais menos 2. Menos 1 sentido negativo e menos 2 também no sentido negativo. Eu vou juntar os dois números, certo? Eu vou somar os dois números. Então vai dar menos 3, beleza? Agora, menos 1 menos 2 já é diferente, porque esse menos representa o oposto de menos 2. Qual que é o oposto de menos 2? Mais 2. Então vai ser menos 1 no sentido negativo, obviamente, e mais 2 que vai dar 1. Positivo, porque sinais diferentes a gente tirar diferença, ok? Agora, outro exemplo, se eu tenho menos 5 menos mais 6. Então, menos 5 menos mais 6. O que eu vou fazer? Vou pegar o oposto de mais 6. Qual que é o oposto de mais 6? Menos 6. Então vai ficar menos 5 com menos 6. Estão na mesma direção. Se estão na mesma direção, eu vou somar os números. Então vai dar menos 11. Beleza? É só lembrar sempre o positivo e negativo como direção. Direção positiva ou direção negativa na reta numérica. E também você pode pensar, quando tiver o menos lá, no caso da subtração de números inteiros, eu vou ter que pegar o oposto do número seguinte para depois executar a operação. É importante que vocês entendam a reta numérica, compreendam a reta numérica e façam as operações de adição e subtração dentro dessa reta numérica, certo? Caminhando os números no sentido positivo e no sentido negativo, de acordo com a sua operação. Então, recapitulando, resumindo, se eu tenho um número, primeiro, nas operações, se eu tenho números com sinais diferentes, eu vou tirar aquela diferença e conservar o sinal daquele número que tem maior módulo. Se eu tenho números com o mesmo sinal, seja positivo, positivo ou negativo e negativo, o que eu vou fazer? Eu vou somar esses números e conservar esse sinal, seja positivo ou negativo. Quando eu tenho o negativo, no caso, na subtração, quando eu tenho uma subtração, eu vou ter que pegar, aquela subtração representa o quê? O oposto do número seguinte. Isso também a gente não pode esquecer. Na adição de números inteiros, não se altera o sinal do número seguinte. Na subtração de números inteiros, você pega e altera o número seguinte, ou seja, você pega o oposto daquele número. Não esqueçam de se inscrever para que você sempre receba notificação aí caso tenha vídeo novo. Abraço e até o próximo vídeo.